Olá, meus amigos, clientes, colaboradores, parceiros. Esse vídeo é uma série é um projeto onde a gente irá fornecer vários vídeos que tem como intenção melhorar a gestão dos postos de combustíveis e conveniências que usam o produto, o sistema Auto Expert. Mais do que um manual, a gente quer passar informações de como que deve ser feito desde um cadastro de cliente, ou como eu consigo usar a ferramenta para fazer análise de custo, DRE, balanço. Portanto, esse é o primeiro vídeo de uma série onde a intenção nossa é fazer com que seja usado a ferramenta de forma segura, de forma eficiente e principalmente de uma forma fácil, que possa permitir que o usuário obtenha resultados, não só resultados que eu costumo dizer estáticos, mas também dinâmicos. Hoje esse primeiro vídeo vai ser referente a cadastro de cliente. O mercado hoje tem partido muito para soluções de crédito, desde cartões de crédito, cartões de débito, e tem se deixado muito de lado, por exemplo, o cadastro de cliente, aquele cliente que compra a prazo, a famosa notinha. O motivo que tem se evitado esse modelo de venda seja inadimplência, o risco é maior e muitas vezes a dificuldade de se cobrar, por exemplo, juros, tudo, fica mais complexo, entendeu? E também muita gente tem medo de ter essa forma de pagamento por questões de segurança financeira, ou seja, desfalque, seja por questões internas ou externas. Então a gente vai inicializar uma série de vídeos falando principalmente de cadastro de cliente e gestão financeira. A primeira regra quando você fala de um cadastro de cliente é que ele tem que trabalhar num processo que a gente chama-se de C/C. O que significa isso? Primeiramente, o cadastro ele tem que ser completo. Ou seja, não basta você ter informações, por exemplo, de nome, RG, se você, por exemplo, deixar o CPF de lado. E a outra regra também do processo C/C é que ele tem que estar correto. Ou seja, não adianta você ter um cadastro de cliente onde ele é completo, mas tem alguma informação incorreta. Assim como também você não pode ter um cadastro correto, mas faltando alguma informação. Então toda vez que você for abrir uma ficha, a gente normalmente chama de ficha dentro do sistema, ou seja, cadastrar um cliente novo, tenha em mente sempre esse processo C/C, completo e correto. A importância para você ter um cadastro correto, primeiramente, auxílio na cobrança. Então, por exemplo, você ter os dados atualizados de e-mail, telefone, endereço, dados, por exemplo, onde a pessoa trabalha, referências comerciais, ela se faz importante no momento onde você tenha que ter acesso ao cliente. Também é importante para você fazer mala direta, para você mandar promoções. Portanto, você observa que existe um leque de informação, de caminhos que você pode utilizar tendo um cadastro completo. Então, a primeira informação é auxílio na cobrança. Existe a parte jurídica também. Não adianta você querer, por exemplo, protestar uma notinha que não foi pago, se ao invés de ter os dados completos, por exemplo, o nome completo da pessoa, às vezes está um apelido, ou às vezes falta um CPF, ou mesmo tem até os dados completos, mas a notinha não está assinada. Uma notinha a prazo emitida pela impressora fiscal, ela tem o poder de uma nota promissória, ela é uma confissão de dívida. Mas como é que você consegue protestar uma confissão de dívida se ela não está com os dados completos? Portanto, quando você entra dentro do Expert e você vai lá em cliente, gerenciamento e clica em novo, as primeiras informações que aparecem são nome, no caso CPF, RG, endereço, telefone. Pode parecer informações banais, mas elas são de extrema importância.
É ali, por isso que a gente coloca até no menu chamado principal. Esse menu principal vai conter as informações desde consulta rápida para endereço, telefone. Então, ela é principal porque é por ali que vai ser baseado toda a parte, inclusive jurídica, para a parte de cobrança. Então, é importante que essas informações estejam sempre corretas e também atualizadas. Ou seja, se um cliente mudou de endereço, procurar atualizar esse cadastro. Depois vocês vão ver informações, por exemplo, de data de nascimento. Por que é importante? Uma mala direta, para você mandar um e-mail para a pessoa, feliz aniversário. Ou seja, não tenha apenas o cadastro, apenas para fins de controle financeiro. Utiliza isso para fins de marketing também. No complementares, você vai ter informações de nome de pai, nome de mãe, referências comerciais e também informações no campo observação, onde você pode fazer um histórico dele. Esse histórico também é importante. Muitas pessoas usam esse histórico para controle de cobrança. Também é de muita importância. Mas quando a gente fala em gestão financeira, a gestão financeira do contas a receber é você ter 3 informações básicas do financeiro do cliente, que é fechamento, vencimento e carência. O que são essas 3 informações? Quando você vai na aba financeiro, na operações, a primeira informação que nós temos lá é tipo de fechamento. O que é esse tipo de fechamento? É ali que você vai delimitar o período aonde o cliente vai ter uma faixa de compras e você vai juntar tudo no que nós chamamos de um faturamento. Isso é muito comum em cartões de crédito. Então você faz várias compras durante o mês, tem um dia de fechamento, a empresa de cartão de crédito te manda uma fatura daquele período. É até legal que a gente sempre fala que você tem até o caso de melhor dia de compra e pior dia de compra. Quanto mais próximo a data de vencimento, pior o dia de compra. Então, o que é então o tipo de fechamento? Um cliente, por exemplo, que ele é mensal, tudo que ele abastece do dia 1º ao dia 30, você vai colocar fechamento mensal e no campo dias de fechamento você vai colocar o último dia do mês. Significa que tudo que ele comprar durante o mês vai ser fechado no último dia do mês. Se ele comprar dia 20, vai fechar dia 31. Se ele comprar dia 1º, vai fechar no dia 31 daquele mês. Mas existe um prazo entre o fechamento e o vencimento. Por exemplo, para postos que emitem boleto, existe um tempo de correio, existe um prazo extra. É aí que entra o prazo operacional. O que é o campo prazo operacional? É a adição de dias referente ao fechamento. Exemplo, se você chega para o seu cliente e diz o seguinte: olha, eu vou fazer um cadastro para você que tudo que você abastecer do dia 1º ao dia 30, você vai pagar dia 10. Portanto, o dia de fechamento é o último dia do mês, mas o prazo operacional é 10. Significa que tudo que ele comprar no mês, ele vai pagar no 10º dia no mês subsequente. Se eu, por exemplo, no mês de março, para ser melhor o exemplo, março, eu abasteci no dia 20, o meu vencimento vai ser 10 de abril, porque eu tenho fechamento no último dia do mês, e aí eu tenho mais 10 dias que é o meu prazo operacional. Se eu abastecer, por exemplo, no dia 1º, eu vou pagar no dia 10 do mês subsequente. Ou seja, qual que é a melhor data para compra, no caso desse cadastro? No dia 1º. Portanto, observe que o prazo operacional é o prazo onde eu vou ter a possibilidade de realmente fazer o meu sistema de cobrança, se é boleto, se é organização, a nível de faturamento interno. Então, o prazo operacional é que vai definir o meu vencimento. Portanto, a gente resolveu 2 pontos: o fechamento, o vencimento. Resta agora saber qual seria o prazo de carência para esse cliente pagar. Ou seja,
Como é que eu vou gerenciar quando o cliente não pagar essa fatura, não pagar esse boleto ou não pagar dentro do posto? Imagina que você chega para o seu cliente e diga: olha, tudo que você abastecer durante o mês, você vai pagar no dia 10. Só que é o seguinte, se você não pagar em 10 dias, eu bloqueio o seu cadastro. Ou seja, o prazo operacional seria 10 dias. E a carência seria 10 dias também. Então, o que seria a carência? É quantos dias de atraso que pode haver a partir do momento que eu defini o vencimento. Portanto, o prazo operacional vai definir qual é o meu vencimento. E a carência vai definir quando que eu vou bloquear de forma automática o sistema, evitando assim que, por exemplo, uma pessoa que não pagou as suas contas acaba aumentando o teu saldo. Ou seja, a parte de gestão do AutoExpert, ele automaticamente pode bloquear o seu cliente quando houver um atraso muito grande. Portanto, essas 3 informações, elas são de grande importância. Mas também não adianta você definir prazo operacional, carência e fechamento se você não tem os dados principais bem preenchidos. Por isso, vamos recapitular então quais são os pontos principais quando você for fazer seu cadastro. Primeiro, faça um cadastro completo. Existem situações em cidades menores, por exemplo, que acaba ficando muito ofensivo você pedir os documentos como CPF, RG, comprovante de endereço. Mas observe que em grandes magazines, grandes lojas de eletrodoméstico, isso é de praxe. Então, quando você vai abrir uma conta no banco, é exigido esse tipo de documento. Portanto, a venda a prazo, ela é grande, ela é importante para um posto de combustível, mas desde que seja feito da forma correta. Então, tenha os dados sempre atualizados. E quando for cadastrar seu cliente, saiba definir essas 3 informações: fechamento, prazo operacional e carência. Por quê? Essas informações vão permitir que o sistema gerencie o seu contas a receber de forma que, com apenas pequenos processos dentro do sistema, você consiga ter um controle melhor do seu contas a receber. Esse é o primeiro vídeo. A gente vai pedir sugestões também, que vocês entrem com sugestões de texto. Esse contas a receber, pessoal, é um negócio muito complexo e devemos fazer mais vídeos referente a esse assunto. Esse é principalmente focado no cadastro, que essas 3 informações que eu passei são de extrema importância. Muito obrigado, até o próximo.